diz assim lá em Marcos 6: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram tudo a Jesus daquilo que eles tinham feito e ensinado. E Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham nem tempo para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E as pessoas de várias cidades, Bauru, Arealva, Salto, correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. E eles voltaram e informaram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão se sentar em grupos na grama verde. E assim eles se assentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para os céus, os abençoou, e à medida em que ele ia partindo os pães, entregava aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram, e os comeram. Foram cerca de 5.000 homens. Olha só que texto extraordinário. Aqueles discípulos, eles estavam voltando de uma missão. Jesus tinha dado uma missão para esses caras. E tudo aquilo que a gente espera depois de um dia cansativo de trabalho é a gente chegar na nossa casa. Pelo menos eu gosto de sentar no meu sofá, gosto de ligar a televisão, gosto de esticar o pé e gosto de descansar. Eu não quero ser incomodado. Depois de um dia cansativo de trabalho, tudo aquilo que a gente quer é descansar. E Jesus, ele está com os seus discípulos, eles falam assim: vamos para um acampamento. Como que chama a chácara aqui? Dona Cota. Jesus já fala assim: eu reservei lá um quarto para a gente, tem uma carne lá para a gente fazer churrasco, lá na chácara da Dona Cota. Vamos pegar uma piscina, vamos jogar bola, vamos ter um tempo só nós lá, e vamos pastorear, e ter um tempo de pastoreio mútuo. Mas quando esses caras, eles começam a caminhar em direção à chácara, eles olham para trás, e eles veem um grupo de pessoas seguindo, uma multidão. E aqui Marcos, ele diz que Jesus, quando ele olha para essa multidão, ele fica com compaixão, porque ele olha para essas pessoas e ele fala assim: são como ovelhas sem pastor. O grande problema é que depois de Jesus ministrar o coração daquela multidão, ao longo do dia, esses caras, Jesus fala assim: nós temos um problema, Jesus. Nós precisamos mandar esse pessoal embora porque já está tarde e a gente só comprou lá 5 quilos de carne e 2 pães de alho. Não vai dar para a gente alimentar uma multidão de 15, 20 mil pessoas. Jesus, não dá, Jesus, a gente não tem dinheiro. E Jesus fala assim: pede então para o grupo se assentar e vamos fazer um milagre. Mas o texto continua. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco de Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. E durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, Jesus sozinho em terra, e ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra ventos e ondas. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar, e a sua intenção era passar por eles. Mas quando o avistaram,
caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fossem um fantasma, ficaram aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus disse: não tenham medo, coragem, sou eu. E em seguida, Jesus subiu no barco, o vento parou, os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Meus irmãos, Jesus viu aqui os discípulos com dificuldade. Por que, Pastor Davi, você que é um estudioso, por que começa tão gostoso quando a gente entra na igreja, a gente entra animado, quando Jesus entra na nossa vida, nós estamos surfando e a gente está alegre, mas de repente os ventos contrários batem contra nós. De madrugada, Jesus vai andando sobre o barco, aquilo que era uma dificuldade para os discípulos, Jesus ele vai andando, meus irmãos, sabe por quê? Porque nada é impossível para Jesus. Ele vem andando sobre aquilo que era a grande dificuldade daqueles discípulos. A missão talvez possa estar difícil para você, mas nada é difícil para Jesus. Você talvez esteja aqui nessa manhã de celebração, mas a sua mente, o seu coração está preocupado. Mas eu queria falar para você nessa manhã que Jesus não está preocupado. Você aqui nessa manhã está vendo as ondas que estão batendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas para Jesus tanto faz, porque Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Supremo, Ele é o enorme, Ele é muito maior do que nós. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, o nosso Deus, Ele vai andando sobre as águas, Ele não está com medo, Ele não está com o mesmo medo que talvez eu e você, nós estejamos, Ele não tem problema. Nunca diga que o problema é Jesus, nunca diga que Ele ficou fraco, que Ele se esqueceu das nossas vidas, que Ele se esqueceu da nossa casa, que Ele se esqueceu de cada um de nós. Nunca diga que Ele se esqueceu de você, nunca diminua Jesus, porque Ele se esqueceu e Ele nos abandonou e Ele está com outras prioridades. Se tem algo errado com os discípulos, e se tem algo errado é com as circunstâncias, os ventos, as ondas, mas nunca com Jesus, porque Ele vem andando sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus passa por eles. Meus irmãos, Jesus não vai parar a sua missão porque nós estamos com medo. Ele não vai parar a missão porque nós estamos cansados. Ele não vai parar a missão porque você aprendeu, porque você desaprendeu, porque você se cansou, porque você quis parar no meio do caminho. Jesus diz para eles, o texto aqui em Marcos diz, quando eles viram Jesus andar sobre o mar, eles pensaram que ele era um fantasma, então eles gritaram. Todos tinham visto e ficaram aterrorizados, mas Jesus disse para os seus discípulos: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus sobe no barco, meus irmãos, com esses irmãos, com os seus discípulos, e aqui o texto diz: o vento acalmou. Sabe o que estava faltando para aqueles discípulos? Jesus. Sabe, Valdemar, por que eu amo, quando eu olho para a minha vida, eu amo o fracasso? Porque toda vez que eu fracasso, eu sei que estava faltando Jesus. Meus irmãos, Jesus nunca falha. Para Jesus nunca, nada é difícil, porque Jesus ele nunca muda o seu plano. Meus irmãos, Ele não vai mudar a sua missão porque você está passando por uma fase difícil na sua vida. Ele não vai mudar a sua missão, Ele não vai mudar a missão porque você resolveu parar no meio do caminho. Ele não vai desistir de multiplicação porque a gente está passando por dificuldade. Ele não vai negociar aquilo que é bíblico. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Jesus ele está mostrando para nós que quando tudo fica difícil, o problema não é para onde nós estamos indo. O errado não é a nossa missão. A missão está certíssima. Se eu combinar aqui com o pastor Marcelo, para a gente ir lá para o Rio de Janeiro e falar: Marcelo, eu consegui uma casa
lá no Rio de Janeiro, você topa aí comigo? Vamos passar umas férias lá? E o Marcelo pega o carrinho dele e coloca aqui na Castelo Branco, e a hora que chega lá na região de Botucatu, lá que ele gosta bastante, acaba a gasolina do carro dele, ele não vai me ligar, ele não vai falar assim: Tiago, acabou a gasolina do meu carro aqui, ó, eu não vou mais para o Rio de Janeiro, vou passar uns dias aqui na casa do meu pai, mas não vou com você. Sabe, as coisas que começam a dar errado. Muitas vezes eu vejo muitos líderes, muitos cristãos, muitos que se dizem discípulos de Jesus, eles culpam a missão de que não era para a gente fazer isso, e aí ele fala assim: a gente vai voltar para aquilo que a gente era. Meu irmão, minha irmã, não tem volta, a missão é a missão do reino. Você não pode voltar porque você ficou sem gasolina. Essa igreja ela não pode retornar porque ela ficou sem gasolina. Nós temos que fazer como alguém fez lá com Jesus. Jesus vem aqui, e quando Jesus é a nossa vida, não tem problema que a gente não possa vencer. Quando Jesus é a nossa energia, quando Jesus é a nossa alegria, quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós não nos desanimamos com a presença de Deus, nós não nos desanimamos com a missão que Ele tem nos dado. 105 anos, 129 anos. Para onde é que essas igrejas irão? As coisas têm ficado pesadas para você? As coisas têm ficado difíceis para você? A primeira IPI de Bauru, a IPI de Arialva, nesse novo ano que nós estamos iniciando aqui de celebração, tem que continuar sendo o ano da renovação, o ano do avivamento, o avivamento da presença de Deus, não de um barulho, mas de uma igreja cheia da presença de Deus. Tem que ser o ano do quebrantamento, o ano do arrependimento dos pecados. Meus irmãos, tem muito crente perdendo força por conta do pecado. Tem muita igreja que era forte e se tornou uma igreja fraca. Nessa caminhada minha, o que eu mais tenho visto é histórias de igrejas que foram igrejas assim, que romperam a missão no passado, mas hoje tem coisas que estão sufocando essas igrejas. O que está sufocando a sua vida? A falta de renovo, a falta da certeza da presença do reino de Deus. Aqueles discípulos, eu gosto desse texto, porque eles começaram a criar desculpas para não cumprir a missão que Jesus tinha dado para eles. Se primariamente Jesus tinha falado: vamos alimentar a multidão, a primeira coisa que esses caras fizeram foi ter uma desculpa: nem que a gente gastasse todo o nosso saldo bancário, não seria possível a gente cumprir isso. E aí eu acho que chega alguém assim, mais sarcástico, e fala: Jesus, eu fiz uma pesquisa aqui com a multidão, e eu consegui aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante de toda essa multidão? O que é 5 pães e 2 peixes para cerca de 20 mil pessoas? E Jesus acolhe aquilo. E Jesus fala para eles: pede para o povo se assentar então. E eu acho fantástica essa passagem. Eu acho fantástica porque Jesus ele não olha para a multidão. A multidão representa o tamanho do desafio que eles tinham pela frente. Tem muita igreja desistindo da sua missão, porque fala: é difícil. Pastor Tiago, a gente não tem mais adolescente, a gente não tem mais jovem na igreja, porque é uma fase difícil. Depois, quando eles ficarem adultos, alguns vão voltar para a igreja. Eu já ouvi isso.
Pastor Tiago, a nossa igreja ficou pequena agora porque as pessoas descobriram que tem shopping, as pessoas descobriram que elas podem ter outra vida além da igreja, então ninguém mais quer compromisso com o reino de Deus. Ninguém vem na igreja de manhã, pastor Davi, porque todo mundo gosta de acordar tarde. Os nossos desafios são gigantes. Mas também Jesus, ele não olha para os 5 pães e os 2 peixes que estão nas suas mãos, que isso representa o pouco recurso que nós temos. Eu preciso confessar que às vezes eu tenho vergonha de falar que eu sou pastor. Às vezes eu estou num meio de pessoas que não são cristãs, e quando eu falo que eu sou pastor, algumas já põem a mão no bolso assim para certificar que eu não peguei a carteira delas. Eu tinha uma época que eu queria financiar um carro, pastor Davi, e eu era pastor no sul de Minas, e tinha um cara que tinha uma empresa de garagem, né? Vendia carro, e ele falou assim: olha, pastor, eu posso fazer uma ficha cadastral sua aqui, mas se eu colocar que você é pastor, sua ficha vai ser reprovada. Você pode ter o melhor dos scores, mas a grande maioria dos pastores dá calote. Você pode colocar que você é professor, que você é teólogo. Tem muita igreja que ela diminui a sua missão porque os recursos são poucos. Tem muita igreja que fala assim: não, as demandas que nós temos aqui na cidade de Bauru são muito maiores do que aquelas que nós temos para cumprir. Os nossos recursos são pequenos e a gente vai se apequenando na nossa missão. Eu gosto desse texto porque Jesus não olha para a multidão, não olha para o seu desafio. Jesus não olha para os pães e peixes que estavam nas suas mãos, que eram os recursos que ele tinha, que eram infinitamente menores. Jesus, ele olha para os céus e ele agradece aos céus. E no final desse texto que nós lemos, diz que os discípulos foram recolher as sobras, porque eles eram caras antenados, politicamente correto, a gente não pode deixar sobrar nada, né? E sobraram 12 cestos. Eu tenho uma tese, pastor. Sobrou um cesto para cada um dos discípulos ficarem corados de vergonha. Aquilo que era a desculpa deles para não fazer a missão se tornou o motivo da vergonha deles. 105 anos, 129 anos, para onde que nossas igrejas vão? Qual a missão que Deus tem para cada uma das nossas igrejas? A nossa missão é manifestar o reino de Deus aonde nós estivermos. A missão que Deus tem para a primeira IPI de Bauru, para a IPI de Arialva, é manifestar o reino de Deus de uma maneira tão densa, que as pessoas possam ver Deus operando através das nossas comunidades. Eu queria terminar a reflexão dessa manhã relembrando o que Jesus disse lá em João 14. E ele diz assim: se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Meus irmãos, durante muito tempo, eu ouvi esse mandamento, eu li inúmeras vezes esses versículos, e isso sempre veio para mim como uma lei, e a lei pesa. Se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Mas a Bíblia fala que a lei é morte e o Espírito é vida. E tem muito homem, muita mulher que tem vivido uma vida cristã com uma interpretação errada. E eu queria dizer para você nessa manhã,
Tem muita gente dizendo assim: pastor Tiago, eu amo a Deus, mas eu não quero liderar um pequeno grupo. Eu ouço isso lá na minha comunidade. Eu amo a Deus, mas eu não quero compartilhar, eu não quero evangelizar as pessoas. Eu amo a Deus, mas eu não quero contribuir aqui na igreja. É lei. A pessoa olha na perspectiva da lei. E eu queria que a gente terminasse olhando na perspectiva da missão. Quando a gente vai para a NVI corrigiu. E aí em João 14 diz assim: aquele que me ama, obedeça aos meus mandamentos. Aquele que me ama, obedecerá os meus mandamentos. Mudou. Não é uma ordem, mas é uma consequência. Eu amo, eu obedeço. Quando a gente ama, nada é pesado. Eu amo a minha esposa. Eu amo as minhas filhas. E trabalhar, e lutar, para mim nada é pesado. Quando eu namorava a Luísa, eu era assim com pouco recurso financeiro, e eu conquistei uma loira bonita, que foi na igreja assim, me apaixonei por ela. E aí eu chegava para ela assim, no namoro, e dava umas indiretas que eu queria casar com ela, e ela falava assim para mim: eu só vou casar depois que eu comprar minha casa, e eu não vou nem financiar, eu quero comprar minha casa à vista. Ela trabalhava no shopping, ganhava super pouco. Eu trabalhava na gráfica, ganhava super pouco. Eu falava: meu Deus, como que eu vou casar com essa moça? Como que eu vou casar? Até hoje a gente não tem a nossa casa. A gente vive cheio de boleto lá em casa. Mas nada ficou pesado. Como o pastor Davi disse aqui em Apocalipse, Jesus ele traz uma carta de alerta à igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, você abandonou o seu primeiro amor. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente perde o primeiro amor, a gente perde tudo. Nós temos aqui uma missão para cumprir. Nós temos aqui na primeira IPI de Bauru, na IPI de Arialva, uma visão dada por Deus. E essa igreja, ela não cumpriu a sua missão ainda. Ela não terminou. O Marcelo não vai voltar aqui para Bauru porque a gasolina acabou. Nós vamos para o Rio. Nós vamos aqui como igreja atingir o que Deus quer que nós atinjamos. A nossa prioridade, a nossa meta, ela não muda por causa das dificuldades. Conversava ontem com o pastor Davi, os sonhos dele com essas casas, para comprar, para demolir casa, é isso mesmo? Meus irmãos, que sonho bonito. Quanto muitas igrejas que eu tenho visto têm vendido as propriedades porque o templo ficou grande. É melhor a gente ir para um pequeno. Um dia eu falava com um conselho, uma igreja com 50 membros, e falava assim: como que vocês veem a igreja de vocês daqui 10 anos? Pastor Tiago, se nós tivermos mais 5 novos membros em 10 anos, nós vamos ficar muito felizes. O problema não é o número, meus irmãos, mas é a pequenez da missão. Nós precisamos nos atentar para a missão que Deus tem para cada um de nós.